Oi, meu nome é Stephanie Ferreira da Silva. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o nosso artigo, o nosso paper, da disciplina Seminário Interdisciplinar, com o tema Propostas da Oralidade da Língua Inglesa através da leitura em voz alta. Então, eu vou fazer um pequeno resumo do nosso artigo e um pouquinho sobre a metodologia utilizada para a produção desse trabalho. Esse artigo, ele discute a importância da língua falada, que por muito tempo vem sido negligenciada, nas aulas de língua inglesa no Brasil, através de sua prática leitura em voz alta. Essa estratégia, leitura em voz alta, é denominada em inglês como Reading Aloud, que por muitos anos foi recusada, mas já vem ganhando espaço no meio acadêmico entre renomados pesquisadores e estudiosos da língua inglesa, da língua estrangeira, na verdade. Através de uma extensa pesquisa bibliográfica, esse estudo pode afirmar que o reading aloud, a leitura em voz alta, é recomendada para aperfeiçoamento da pronúncia, da entonação, aprendizado do vocabulário e aspectos essenciais na aquisição da fluência em língua inglesa, na fluência oral em língua inglesa. Além de discutir a importância dessa estratégia, a relevância da utilização dessa estratégia nas aulas de língua inglesa, esse trabalho também traz atividades práticas de sua aplicação no ensino de língua inglesa, no ensino de inglês nas aulas, tá? Para a produção desse artigo, para melhor desse tema, foi feito, como eu já disse, uma extensa pesquisa bibliográfica, uma extensa leitura de livros, de artigos, de blogs, de especialistas no ensino, na área aí do inglês, no ensino do inglês nas aulas de língua estrangeira. Então eu quero falar também aqui um pouquinho, de alguns autores que já foram citados aqui no nosso artigo, eles já foram citados de forma direta, mas os que mais contribuíram para a produção desse artigo, para o nosso entendimento desse tema, foi Gabriel Latos, com seu excelente artigo Read Loud and Clear, Ferreira, com seu relatório A Leitura em Voz Alta na Aula de Língua Estrangeira, e Hammer, através do seu artigo Is Reading Allowed? Leituras imprescindíveis para o entendimento desse assunto que foi abordado aqui nesse artigo. Para apresentar as vantagens da utilização da leitura em voz alta também, presente nesse artigo, a nossa pesquisa foi tipo explicativa, e foi utilizado também o método qualitativo e a técnica para obtenção desses dados, como eu já disse, foi a pesquisa bibliográfica. Obrigada. Após a gente saber da importância da oralidade, a gente discutiu então a leitura em voz alta, como ser introduzida, como planejar, como incluir nas aulas de língua inglesa, vendo que ela já se mostra altamente eficaz, nas atividades de língua inglesa. Então aí a gente discutiu um pouco sobre essa prática, da leitura em voz alta. Aí vamos seguir aí com o desenvolvimento do nosso trabalho. Obrigado. Olá, meu nome é Márcia Elisandro e eu irei apresentar a fundamentação teórica do nosso trabalho sobre a prática da oralidade em sala de aula da língua inglesa através da atividade de leitura em voz alta. Para isso, eu vou apresentar 3 citações que consideramos muito importantes para que o professor possa colocar em prática nas suas aulas essa atividade também. Bom, a primeira delas é a de Gabriel Latos, que nos fala que a Reading Aloud, leitura em voz alta, além de ser uma técnica eficaz da prática de pronúncia, é uma tarefa desafiadora e uma habilidade por si só. Então, aqui vemos a importância dessa atividade. A segunda citação é de Jeremy Harmer, que nos diz que a leitura em voz alta pode ser extremamente motivadora, mas somente se os alunos
puderem ver previamente o texto que irão ler. Isto é, se eles tiverem a chance de ensaiar antes de ler em frente à turma. Então, aqui queremos deixar isso bem claro, que além de um material, em algum documento em PDF, Word ou alguma coisa impressa para o aluno, com este texto que ele irá ler, é interessante, aliás, é imprescindível, que ele tenha um arquivo de áudio, onde ele possa ouvir, treinar, repetir várias vezes aquilo que ele vai ler, para ele se sentir seguro na hora de apresentar o seu trabalho, porque sim, ele vai ter que apresentar em frente à turma, em frente ao professor, essa leitura que ele praticou previamente. A terceira citação é de Lampeiro. Aqui ele diz que a boa leitura em voz alta permite ao professor perceber se o aluno compreende aquilo que lê, através da entonação, da expressividade, das pausas, das repetições, das hesitações. Isso quer dizer que, além da prática da oralidade, o professor pode utilizar esta atividade como uma ferramenta de avaliação, né, dessa habilidade do seu aluno, se ele está conseguindo se expressar utilizando a língua inglesa corretamente. Ok? Obrigada. Olá, meu nome é Alves Oliveira e, como parte deste grupo, vou apresentar uma análise sobre os resultados e discussões. Que tem o tema dessa prática, a oralidade nas aulas de inglês através da leitura em voz alta. Irei abranger alguns tópicos para dar ênfase ao trabalho científico aqui exposto. O primeiro tópico, análise dos métodos de ensino. Depois de uma análise bibliográfica disposta no artigo, pode-se verificar métodos de ensino tornaram-se esquecidos ou usados ao longo do tempo com uma menor significância no aprendizado ou por dificuldades de domínio da língua aqui abordada. Vimos que o ensino onde não teve a técnica do read aloud como base alicerçada, ocorreu dificuldades na didática e no aprendizado da língua. Assim, já entramos no segundo tópico, que é dificuldades da didática. As dificuldades da didática com base em uma discussão proposta por Jean 2000, citada por Luciano 2014. Fala assim essa discussão. É necessária uma boa formação inicial do professor, que inclua diferentes formas de formação oral, em especial na arte de contar e na arte de ler em voz alta. Aqui podemos verificar que a formação do docente para empregar as didáticas variadas faz total diferença na hora do ensino, quando for contar uma história ou empregar métodos de leituras diferenciados. O reading aloud, já passamos para o próximo tópico, que é o reading aloud como técnica eficaz, traz o discente mais próximo do professor, por sentir-se confiante no preparo do seu professor. Assim, o professor pode considerar este método para atingir os seus objetivos propostos. Por muitas vezes, através de brincadeiras, a quebra do gelo em sala de aula desinibe e pode vir ser mais desafiador, porque o professor, ao longo do tempo, usando essas técnicas de reading aloud, dando mais confiança ao aluno, esse aluno irá ficar um pouco mais exigente através dessa confiança que ele vai adquirindo ao longo deste tempo. E por vez, também percebemos que há um outro lado, onde a falta da valorização do professor, que é o nosso próximo tópico, acaba deixando essa educação um pouco mais volátil, porque o professor também, muitas vezes, acaba
voltando a métodos mais simplificados e sem uma didática apropriada para uma boa aula, tanto em uma remuneração ruim, quanto a falta de estrutura no ambiente escolar, por causa dessa desvalorização do professor. Isso acaba saindo fora do sentido de uma boa prática didática, porque muitas vezes as escolas não estão preparadas para novas práticas, aonde o professor quer abordar novos métodos para poder trazer o ensino, para poder fazer didáticas variadas dentro daquele aspecto, dentro daquela aula já preparada. Assim, então, a gente pode observar que, por fim, conseguimos, ao longo do trabalho, que se for intensificado o foco no reading aloud, para o domínio da língua inglesa, trará benefícios para a aquisição de vocabulários, uma melhoria da vocalização nas aulas e uma comunicação compreensível. Temos como base o próximo slide aqui, que irá nos mostrar uma citação de Landeiro, 2009, que diz o seguinte: a boa leitura em voz alta permite o professor perceber se o aluno compreende aquilo que lê através da entonação, da expressividade, das pausas, das repetições e das hesitações.